Hoje, como eu disse, vamos falar sobre um tema, fidelidade. Eu disse que eu não ia me apegar no versículo sequer para ministrar isso aqui. Mas eu vou ler um versículo para a gente estar aí percorrendo alguns textos bíblicos e estar fazendo comentários sobre certos textos bíblicos. No livro de João, capítulo 14, no versículo 6, está escrito uma frase que é muito conhecida, é um versículo dito por muita gente, mas muitas vezes é só dito, não é praticado e não é levado em consideração, não é colocado na nossa vida como uma coisa forte, como tem que ser colocado. Não é vivido como tem que ser vivido por nós. Está escrito assim, no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus queridos, quero hoje comentar com você sobre a fidelidade, sobre aquilo que eu e você temos feito para com Deus e sobre tudo aquilo que Deus fez para conosco. Vamos começar a comentar a questão do ministério de Jesus nessa terra. E eu oro a Deus que Deus me dê aqui muita inspiração para comentar sobre isso, porque é um tema que eu considero muito forte, porque mexe aos nossos corações, toca aos nossos corações e mexe muitas vezes com o nosso caráter, mexe com o nosso ser. Porque quando a gente comenta sobre o ministério de Jesus, a gente começa a analisar o ministério de Jesus, a gente vê que Jesus começou ali com os seus 30 anos, e quando ele começa a andar, ele começa a praticar ali vários milagres. Ele começa a trazer sermões abençoados, e ele ensina em vários lugares. O Sermão da Montanha, por exemplo, havia 15 mil pessoas, contando os homens, havia mais as mulheres e as crianças. Jesus está ali falando, de repente a população tem fome, Jesus opera ali um grande milagre. E quem está do lado deles? É João, é Tiago, são os seus discípulos, estão todos ali. Esses discípulos servem a multidão, participam do milagre e estão com o Senhor Jesus. Pois bem, meus queridos, quando continua, nós vemos outras passagens. Eu não vou falar na ordem certinha aqui, mas eu vou citar vários textos em que o Senhor operou milagres. O Senhor de repente vai ao encontro daqueles homens que estão no barco, e eles olham e falam: quem é ele? É um fantasma? Quem é? E o Senhor, quando eles veem que é o Senhor, um dos seus discípulos diz: mestre, manda que eu vá até o Senhor, e eu irei andando por cima das águas, como o Senhor está vindo. E aquele homem então sai e anda por cima das águas. Os discípulos presenciam, os discípulos veem isso, os discípulos estão juntos. Vamos falar aqui uma outra passagem. Quando Jesus está caminhando e de repente ele se depara um enterro vindo, um cortejo fúnebre. Quando se estuda, se entende, pesquisa um pouco, e até por uma questão de respeito, ninguém para um cortejo fúnebre. Mas Jesus parou aquele cortejo fúnebre. Diz que Jesus foi lá e tocou sobre aquele moço, aquele jovem que estava morto, e ele viveu. O sacerdote vinha para numa cerimônia fúnebre, num cortejo fúnebre. Diz que o sacerdote ficava mais ou menos a 10 metros de distância do caixão, porque ele era santo, não podia tocar no morto, não poderia tocar no defunto. Mas Jesus toca, Jesus opera um milagre, aquele jovem ressuscita, aquele jovem fica vivo. Os discípulos estão onde? Estão junto com ele. Eu quero falar sobre um outro assunto. A outra questão que envolve o milagre de Jesus, de ressuscitar. Lázaro. Quem não conhece a história de Lázaro? A irmã de Lázaro disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chega e fala: olha, tirem a pedra. Tiraram a pedra. E as pessoas falam assim: mas Senhor, ele já está cheirando mal, já está morto há 4 dias. E agora então, Jesus não dá ouvido para ninguém e fala: Lázaro, vem para fora.
e Lázaro vem. E quem que está ao lado de Jesus? Mais uma vez, todos os seus discípulos. Vamos citar aqui uma outra passagem. Mas está aqui dentro mesmo desse texto bíblico aí. Quando eles estão naquela situação ali, existia uma menina doente, diz que Jairo, vem ali falar com o Senhor e disseram: não incomode o mestre, porque a sua filha já morreu. Ele queria que Jesus fosse lá para sarar. E Jairo fala assim: olha, eu sou um general e eu digo para o meu servo, vai, e ele vai, ele obedece. E eu creio que a sua palavra tem poder. Basta que tu diga uma palavra e minha filha vai ser ressuscitada. Diz que o Senhor falou: vai, a tua fé já abençoou, receba o milagre. Quem que estava do lado de Jesus? Os discípulos. Vamos falar aí uma outra situação. Jesus está caminhando, vê lá um jovem endemoniado. Quando ele chega perto, os demônios que estão sobre ele falam: ordena-nos para que saiamos desse rapaz e entre naqueles porcos. E Jesus assim fez, e diz que os porcos foram e se caíram no precipício. E quando Jesus liberta aquele jovem, quem que estava junto? Os discípulos. Nós percorremos o ministério de Jesus e nós vemos que ele começa sozinho o seu ministério. E ele vai passando num lugar, ele escolhe um cobrador de impostos, ele escolhe um pescador, ele escolhe alguém que é estudado, alguém que é inteligente, Judas Iscariotes. Ele escolhe 12 para estar com ele. E durante o seu ministério todo, operando todos os milagres, fazendo todas as coisas que ele fez, os discípulos estão com ele. E todo o tempo ele passa nos lugares e opera milagres. Agora eu te pergunto, quem que está operando milagres? Jesus. Os discípulos estão assistindo os milagres, estão aprendendo com o Senhor. Ele passa, tem um cego que vem e grita por ele. Ele fala: vai, tua fé te salvou, está curado. O cego disse: eu quero ver. Outro cego, ele fala assim: olha, peraí, eu vou cuspir no chão, vou fazer uma lama, vou passar nos teus olhos, vai lá, ele vai voltar vendo. E diz que isso aconteceu. E os discípulos juntos. De repente ele está andando em meio à multidão, vem uma mulher, toca nele, ele: opa, alguém me tocou. Os discípulos dizem: mas mestre, o povo está todo do teu lado, lógico que alguém vai te tocar. Ele disse: não, alguém me tocou com um propósito, porque de mim saiu virtude, e a mulher do fluxo de sangue é curada. E quem estava ao lado dele mais uma vez? Os discípulos. Eu entendo que em toda essa trajetória foi uma escola de milagres para os discípulos, para que os discípulos saíssem daquela escola, sabendo como que tinha que ser feito para que o milagre de Deus acontecesse. Eles aprenderam ali que o milagre de Deus acontece quando alguém coloca a sua fé em prática, fala. Jesus, o cego fala: vai, tua fé te salvou. Eles aprenderam ali que tinha que ter atitude. Eles aprenderam ali que a palavra deles tinha que ter autoridade. Porque Jesus ensina todas as coisas. E em um sermão Jesus fala assim: olha, eu fiz esses milagres, e vocês poderão fazer ainda muito mais. Porque todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê e tiver fé do tamanho do grãozinho de uma mostarda, dirá para esse monte: passe daqui para lá, e a montanha obedecerá. Eu entendo então que aqueles homens estavam formados em milagres, formados em autoridade, formados em graça, formados em unção do Senhor.
Mas tem uma coisa que me chama a atenção no ministério de Jesus. Todos aqueles homens que aprenderam do Senhor, que se prepararam e receberam diretamente de Jesus todos os ensinamentos, a unção e a autoridade. Todos aqueles homens que estavam com Jesus, mas de repente Jesus vai liberar mais uma coisa e nenhum deles está do lado. Jesus chega em uma determinada ocasião do seu ministério que ele tem que operar o maior milagre que tinha que ser feito. Era um milagre para que eu e você pudesse ser salvos. Jesus teria que subir em uma cruz e ser crucificado por mim e por você, para que assim fosse retomada a ligação do ser humano com os céus, do ser humano com Deus. E agora, nesse momento, eu vejo que nenhum dos discípulos estão ali. Jesus é levantado numa cruz sozinho. Os seus companheiros se afastaram, ficaram olhando de longe, alguns chorando, alguns entristecidos, alguns negaram. Pedro negou Jesus por 3 vezes, a história é muito conhecida. Mas mesmo sozinho, ele sobe naquela cruz. E aqui eu começo a falar sobre o tema de hoje, a fidelidade. Ele foi fiel ao propósito de Deus de salvar eu e você. Ele foi até o fim, ele teve, embora sendo um homem injusto, um homem sem pecados, ele se entregou gratuitamente por mim e por você, para que pudéssemos ser salvos. Eu vejo aqui o tamanho da fidelidade de Deus para conosco. Ele projetou eu e você para viver no paraíso, para viver debaixo da graça. Mas como o homem se perdeu no pecado, ele arrumou um jeito de restaurar o ser humano. E ele faz uma promessa lá em Gênesis. Em Gênesis, me perdoe? Falando assim para a mulher, olha, falando assim para Satanás, quer dizer, olha, Satanás, do ventre da mulher, que ele fala do fruto da mulher, nascerá alguém que pisará sobre a tua cabeça. Ali ele faz uma promessa que lhe enviar alguém, nasceria de uma mulher, iria pisar a cabeça de Satanás e nos restituir com a glória dele. E a promessa dele foi feita, a promessa dele foi cumprida. E Jesus nasceu, viveu e subiu na cruz por mim e por você. E você então me pergunta, mas por que você falou toda a história de Jesus ali? Você tem vários trechos. Comentei sobre vários milagres, sobre várias passagens, para falar sobre fidelidade. Porque o Senhor, hoje, através da palavra dele, ele nos ensina a ter autoridade, a ter unção, a ter graça e, acima de tudo, nos ensina a ser salvo. E nós só somos salvos mediante a fidelidade de Deus para conosco, de ter enviado Jesus para nos salvar. Mas é necessário, e eu chamo a sua atenção nessa noite, porque agora eu vou falar sobre a nossa fidelidade para com Deus. Eu fiz questão de trazer aqui uma trajetória do ministério de Jesus, onde os discípulos, esse daí foi repetitivo, os discípulos estavam com ele em todos os momentos. Aqueles homens que buscavam a santidade, que buscavam ser como Jesus. Diz a Bíblia que teve homens de Deus que estiveram junto com Jesus, que depois que Jesus subiu ao céu, onde eles passavam, a sombra deles curavam pessoas, porque eles estavam carregados da unção. Porque eles se santificaram, porque eles buscaram